Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, o nosso programa está surtindo algum efeito? Eu creio firmemente que sim, pelas respostas que tenho com as pessoas que eu entro em contato pessoalmente. Nós gostaríamos de saber mais. Sim. Agora, eu quero dizer uma coisa. Há cidades do Nordeste, para onde eu vou, onde parece que eu sou mais conhecido que o prefeito. No Rio Grande do Sul, sei que tem uma cidade, pelo menos, onde não é a Rede Globo que fica ligada o dia inteiro, é a Rede Vida. É assim que deve ser. Canal da família, né? Então, acredito que haja muito telespectador que escute a Rede Vida e aprecie este programa também, não é? Sim. Continue onde parou, por favor, na semana passada. Vamos retomar o versículo 18, então. Isto. Penso, com efeito, que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós, pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão, da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. E o senhor não está imaginando ou pensando um problema imenso nesses versículos lidos? Eu confesso que não encaixei muito, não. Eu não consegui divisar, quer ver aqui? A criação foi submetida à vaidade, ou seja, aquilo que é passageiro, não? Vaidade nesse sentido de passageiro. Constitui-se um grande problema, mas o senhor quer explicar para nós? A criação, o mundo inanimado, submetido à vaidade e libertado da vaidade. Em que sentido podemos dizer que o mundo inanimado está submetido à vaidade, à corrupção e anseia pela libertação? Em que sentido? Os mares, os rios, as montanhas, tudo isso submetido à vaidade. Certo. O centro da terra, os minérios. Como aceitar uma coisa desta? Como entender melhor uma coisa desta? Eu tenho uma desconfiança, vou colocar aqui, mas não sei se é isso. Seria por ação do homem, que corrompido corrompe também? É por aí? Pode ser por aí. Embora o texto seja difícil e nós não tenhamos textos outros para comparar. Existe na segunda epístola de Pedro que fala de novos céus e nova terra, mas também é um versículo só, entende? Pois é, a Gaudium et Spes, a Constituição do Concílio Vaticano II, uma das, cita esse texto aí. Talvez nós podemos dizer que a criação está sujeita à vaidade, exatamente como falou, porque, bem, em primeiro lugar, existem males naturais que o homem não pode prever e nem reparar. Por exemplo, terremoto. O homem sabe que existem terremotos e sabe que eles darão, só não sabe quando e onde. O dia e a hora, e o local. Existem tsunamis, existem maremotos, existem forças negativas neste mundo aqui. Isto é, em outras palavras, o mundo está sujeito ao homem parcialmente, sim, mas totalmente não, porque há forças da natureza que o homem não domina. Acabei de citar alguns exemplos aqui. Para complicar e ainda tornar mais tétrico o quadro, o homem pode se servir das coisas criadas para ir contrário ao plano de Deus. Sabe que existe aqui neste mundo um arsenal atômico
capaz de mandar esse planeta para os ares não sei quantas vezes Infelizmente. e acabar com a vida neste mundo aqui? Sabe que existia? Basta um louco apertar um botão e acaba tudo. Quem fez isto? A ciência, a matéria. Mas deveria ter criado a bomba atômica? De forma alguma. E, no entanto, quantas existem? Com que potência existem? Existem uns 200 asteroides que giram ao redor da Terra de maneira mais ou menos irregular. Bastaria que um asteroide desse saísse da sua órbita e se chocasse com a Terra, com um diâmetro, com um comprimento de uns 15 quilômetros e uma largura de uns 10, pronto. Isso aqui equivale a não sei quantas bombas atômicas. Acabou. O quão vulneráveis somos. Pois é. Isto para não falar no famoso problema ecológico, né? Que transforma totalmente a natureza e a degrada. Está aí. Talvez seja por aí a explicação desses versículos. Ela submetida à vaidade, submetida ao desumano, não ao humano, não ao divino, e aspirando ser libertada de tudo isto aqui. Na Nova Jerusalém não haverá mais bomba atômica. E também não haverá mais terremoto que destrua tudo. Talvez neste diapasão nós possamos interpretar esse versículo, ou esses versículos. Mas não nego, eles são complicados. Difíceis, não? Por isso, páginas difíceis da Bíblia. Bom, Continue. Então, vamos lá. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores do parto até o presente. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Isto é, nós gostaríamos de ser imortais, não somos. Não somos. Mas gostaríamos de ser. Pois nossa salvação é objeto de esperança. Já falei e repito, para Paulo, o Paulo das cartas autênticas, a salvação é sempre futura, porque envolve necessariamente a ressurreição corpórea. Sim, sim. Estamos sendo salvos, mas não chegamos ainda à salvação. São textos não paulinos que antecipam a salvação para já no presente. A carta aos Efésios, por exemplo. Certo. Já nos fez sentar nos céus com Cristo Jesus. Bem, é uma maneira hiperbólica e poética quase de falar da dignidade do cristão. Bom, é objeto da esperança. E ver que se espera não é esperar. E ver que se espera... E ver o que se espera, não é? É. E ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, e aquele que prescruta os corações sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. A respeito desse versículo, ou desses versículos, Certo. enquanto estamos neste mundo provisório e caduco e votado a leis de morte, muitos de nós não sabemos sequer o que pedir ou como nos dirigir diretamente a Deus. Isso é verdade. E eu elucidaria esta verdade dando um exemplo. Um exemplo tirado de um grande teólogo do século XX, Hans Urs von Balthasar. Seguindo ele uma mística suíça chamada Adriana von Speyer, diz que certamente ela teria escrito o seguinte:
Determinado marido deixou sua casa de manhã e, como sempre, dirigiu seu trabalho. A esposa ficou em casa. Voltando ele do trabalho, viu que a esposa estava fora de si. A esposa não falava coisa com coisa, a esposa estava agressiva e vomitava frases sem nexo para ele. Que ele fez? Arregalou os olhos, não disse uma palavra, sentou numa poltrona e foi ler jornal, esperando que a esposa se acalmasse. Assim, diz Adriana Afonso Paer, são muitas das nossas orações. Dizemos tanta bobagem, tanta besteira, se não somos socorridos pelo Espírito. Tudo aquilo que Deus não quer, dizemos, que não digo que Deus sente numa cadeira e vá ler jornal, mas espera que acalmemos para iniciar um diálogo construtivo, porque naquela hora não dá. Santo Agostinho diria, existem aqueles que rezam carnalmente. Rezam, mas rezam segundo a carne e não segundo o Espírito. Rezam e não recebem o que pediram, porque pediram segundo a carne. Está claro? Mais ou menos como o Tiago diz, né? Pedis e pedis mal, seria por aí? Mais ou menos. Esses pedem e pedem mal, e não recebem, segundo a carne. Vamos fazer um intervalo? Já? Já. Então Está na hora. fazê-lo. E depois voltamos. Estamos quase no fim deste capítulo aqui, não é verdade? Desse memorável capítulo, viu? E estivemos nele praticamente um mês. Sim, sim. 4 semanas. É. Termine, por favor. Capítulo 8 da Carta aos Romanos. A vida no Espírito. Então, eu vou retomar aqui. Assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E foi aí que nós paramos, Isso, né? E foi eu aqui. dei um exemplo. E aquele que prescruta os corações sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu... Aí vem a história da salvação resumida. Esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. Predestinação existe? Isso é muito controverso, é muito panos para as mangas ali. Para Paulo existe, para o Novo Testamento existe. Mas em que o sentido? contrário da predestinação seria subordinar Deus ao homem. Seria subordinar Deus à história. É claro que sim. Só que a predestinação deve ser entendida. Deus não predestinou este para a vida eterna, é aquele para o inferno. Sim. Isto não. Deus predestina tudo aquilo que é valor crístico em alguém, e na história, e na igreja, a ter um acabamento na glória. E não predestinou nada que não tenha valor crístico para ter acabamento na glória. Assim fica mais fácil de ser entendido. Bem direto, claro. Não é? Todos aqueles que têm valores de Cristo, todos aqueles que são de Cristo e que Cristo reconhece como seus, têm que ter um acabamento na glória como Cristo. E aquele que não tem nada a ver com Cristo, que é o negativo de Cristo, não está destinado a ter um acabamento na glória. É o lixo da história. E não vamos colocar o lixo no céu. O lixo deve ser posto para fora e deve ser queimado. Está aí. Bem claro. Mas fizeram confusão com essa Fizeram confusão, sim. Fizeram. Mas assim explicado... Assim fica direto, claro. Fica claro? Sim, sim. São os valores. Agora, o
quanto eu tenho de Cristo e quanto eu tenho de anticristo. Tem gente que tem, sabe? Infelizmente, contravalores, onde pesa mais o anticristo. Isto tem algum valor para a glória? Isto conta para a glória? Isto está predestinado para a glória? Não, é o lixo. É lixo. Agora, quanto lixo existe em mim, quanto lixo existe na igreja e na história? Isto não está predestinado. Está claro? Está claro. Então agora leia novamente. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os justificou. E os que justificou, também os glorificou. A história da salvação completa. Desde a concepção até a glória. Continue. Prosseguimos. Depois disto, que nos resta a dizer? Depois de tudo isto dito, não resta mais nada. Se Deus está conosco, quem Em estará Cristo e no contra Espírito, nós? quem contra nós? Quem não poupou o seu próprio Filho e o entregou por todos nós, como não nos haverá de agraciar em tudo junto com ele? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada? Tudo isto ele já tinha experimentado, com exceção da espada. A espada ainda viria no final. Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em tudo isto, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Ele é realista. Nós, por enquanto, sofremos. Nada de idealismo, realismo. Mas sofremos na esperança. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí está o fim do capítulo principal, a vida no Espírito. E aqueles que possuem o Espírito de Deus e que vivem segundo Deus na expectativa da redenção total. Agora, parecia que a carta estava completa, mas para Paulo havia um problema ainda a ser tratado, um problema que estava a fundo no seu coração de israelita e de membro do povo da antiga aliança, ou da primeira aliança. Que será de Israel? Justo que ele se preocupasse com isso. O povo que foi preparado durante séculos para receber o Redentor apostatou em massa. Que será deste povo? Melhor ou pior, que serão os dons de Deus? Eles foram destinados ao fracasso, mas os dons de Deus são irrevogáveis. Eles são amados por causa dos patriarcas. Como se comporta Deus com relação a este povo? O que se pode esperar deste povo? Como se comportará este povo? Em poucas palavras, o Israel segundo a carne
será salvo. Não nos esqueçamos, Paulo era um israelita. Foi odiado e detestado por diversos judeus, israelitas, mas o seu sangue era o sangue de um judeu. Ele jamais abdicou da sua herança. Embora na carta aos Filipenses tenha dito, de uma maneira um tanto poética e hiperbólica, que todo o seu passado judaico ou no judaísmo, ele o considerava esterco diante do conhecimento e da revelação superior de Jesus Cristo. Mas então, como devemos tratar Paulo? Um apóstolo dos gentios ou um apóstata de Israel? Bem, são questões que eu estou levantando aqui, mas que exigiriam agora um tempo que nós não temos. Nós já estamos indo para o final do segundo tempo e Paulo aborda estes problemas nos capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos. Eu não vou fazer, como fiz até agora, ler o texto, porque o texto está eivado de muitos problemas exegéticos, que talvez não interesse bastante aqui o telespectador. Mas, assim, por cima, é preciso dizer qual é o desígnio que tem Deus com relação a Israel. Para terminar, eu digo apenas o seguinte: Israel é o único povo da antiguidade que permanece com identidade até os dias de hoje. Onde estão os romanos? Onde estão os gregos antigos? Onde estão os egípcios antigos? Onde estão os godos, os visigodos? Onde estão os hititas? Onde estão os amorreus? Nenhum povo da antiguidade deixou rastro. Melhor, deixaram rastro, sim, na história, mas não estão mais presentes. O único povo que, apesar de não ter pátria, ou não ter tido pátria durante 20 séculos, apesar de esparramado pelo mundo inteiro, com tantas nacionalidades e tantas línguas, o único povo que manteve a sua identidade até os dias de hoje, isto é constatável, é o povo judeu. Eles não são muitos, eles são uns 15 milhões atualmente no mundo inteiro, seriam bem mais se não tivesse havido o Holocausto nazista, onde 6 milhões foram parar em câmaras de gás, inclusive 1,5 milhão de crianças que poderiam crescer e constituir famílias. Pois é. É o único povo que permanece com a sua identidade do passado até o presente. E o que faz com que este povo permaneça idêntico a si mesmo? O texto, o livro. Durante 20 séculos não tinham nem nacionalidade própria. Se refere à Torá? A Bíblia. A Bíblia. Ao Antigo Testamento. Foi a única coisa que manteve este povo na sua identidade. Não há outro povo da antiguidade que esteja presente até hoje. Os romanos, bom, não vamos dizer que os italianos atuais são descendentes diretos dos romanos, né? Acabou. Nós temos que encerrar. Nosso programa está mais uma vez encerrado e veremos isto assim sumariamente no próximo domingo, se Deus quiser. Muito obrigado a vocês que nos escutam e nos apreciam. Até lá, se Deus quiser. Continuemos a mergulhar nas páginas difíceis da Bíblia e até domingo, com a graça de Deus.